Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar com você conteúdo e significado que vai mudar a sua vida. Você acredita? Se sente pronto para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Agora eu vou compartilhar a 7ª parte de 13 da epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses. E vou apresentar a você 5 aspectos sobre Cristo Jesus, o mistério de Deus, a suprema grandeza de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Pense nisso. O mistério da pessoa e da obra de Cristo Jesus estava oculto no Antigo Testamento e para muitos continua oculto por causa da cegueira espiritual daqueles que ainda não foram iluminados pelo Espírito Santo. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. O mistério manifesto. O mistério agora, todavia, se manifestou aos santos. Eu fico imaginando. Só os salvos têm a percepção clara de quem é Cristo Jesus e o significado do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quero que se lembre disso. Essa percepção espiritual não é fruto da sabedoria humana, nem da iniciação nas ciências e religiões de mistério, mas consequência da revelação do Espírito Santo. O homem natural não discerne as coisas de Deus. O diabo mantém os incrédulos cegos às verdades espirituais, a não ser que Deus lhe abra os olhos do entendimento, eles não poderão compreender Cristo Jesus e sua gloriosa obra expiatória. Você só conhece a Deus porque Ele se revelou a você. Quero que se lembre disso. Ouça agora a habitação do mistério. Colossenses 1, 27. As quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A Bíblia diz, eu acredito. O mistério é o próprio Cristo Jesus, o Messias e Filho de Deus. O mistério é Cristo Jesus em todas as suas gloriosas riquezas, realmente morando no coração e na vida
do homem por meio do Espírito Santo. Antes do pecado, realmente o homem tinha plena comunhão com Deus. Antes do pecado, realmente o homem tinha plena comunhão com Deus. O pecado, entretanto, rompeu essa intimidade. Deus decidiu, então, fazer morada entre o seu povo através de um santuário móvel. Mais tarde, a presença de Deus se fez perceber no Templo de Jerusalém, mas foi na plenitude dos tempos que o próprio Deus desceu ao mundo e se fez carne e habitou entre nós. Agora, o apóstolo São Paulo diz que ao comentar sobre o esplendor bendito dessa habitação de Cristo Jesus em nós, enche nosso peito de esperança da glória. Cabe recordar que doxa, glória, palavra grega, é a palavra bíblica para designar a plenitude de vida divina, o poder milagroso e a glória de luz. Quero que se lembre disso. Antes, carecemos da glória de Deus, particularmente nosso corpo físico, no qual vivemos a vida, é um corpo de humilhação. Contudo, não foi reservada para nós apenas felicidade eterna, mas glória, participação na própria plenitude de vida e na glória da luz de Deus, e até mesmo nosso corpo há de ser um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo Jesus, cheio de radiante incorruptibilidade e força. Quero que se lembre disso. Isso é a glória que deve ser revelada em nós, os cristãos, os salvos, diante da qual todos os sofrimentos desta era se tornam insignificantes e desde já nos gloriamos da esperança dessa glória. Foi nisso que se transformou a vida humana desde que o mistério do plano divino, oculto a eras mundiais, veio à luz. Cristo em nós, os cristãos, a esperança da glória. Quero que se lembre disso. Ouça mais uma vez. A proclamação do mistério. Colossenses 1:28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Colossenses 1:28. A Bíblia diz, eu acredito. A pessoa bendita de Cristo Jesus, o Messias e Filho de Deus, deve ser proclamada a todos os homens, em todos os lugares
em todos os tempos. O Evangelho de Cristo Jesus não é apenas para uma elite espiritual, como ensinavam os falsos mestres gnósticos. A perfeição não se alcança mediante meditação transcendental, nem pela vida das lucubrações filosóficas, mas por meio do Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, Cristo Jesus somente. Quero que se lembre disso. Ouça, o pleno conhecimento do mistério. Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Fique de olho na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Os falsos mestres gnósticos induziam os cristãos da igreja aos Colossenses, na Ásia Menor, a procurar conhecimento esotérico, ou seja, conhecimento místico em outras fontes. Conhecer a Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, é o melhor antídoto contra todos os erros doutrinários que surgem no seio do cristianismo. Em vez de encharcar a mente com os devaneios do conhecimento esotérico, você deve dedicar-se ao pleno conhecimento de Cristo Jesus mediante a Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Quero que se lembre disso. Ouça agora. O mistério de zelo pastoral. O método usado pelo apóstolo São Paulo para desenvolver a sua tarefa de administrador do mistério girava em torno de 3 atividades pastorais. Quer saber? Anunciar, advertir e ensinar. Quero que se lembre disso. Em primeiro lugar, anunciar a Cristo Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, o apóstolo São Paulo aborda o perigo de o mordomo anunciar a si mesmo, em vez de proclamar, anunciar Cristo Jesus como Senhor, ou seja, reivindicar para si próprio algum direito ou privilégio especial. O apóstolo São Paulo
tinha uma profunda paixão evangelística. Sua missão era anunciar Cristo Jesus e não a si mesmo. Por onde o apóstolo São Paulo passava, deixava atrás de si uma verdadeira revolução. Ele, Paulo, na verdade, não considerava a vida preciosa para si mesmo, desde que anunciasse o Evangelho da graça de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, advertir a todo homem. Não se cumpre a responsabilidade do despenseiro apenas divulgando a verdade do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas precisam de advertência noutésia sobre os riscos da vida cristã e as mentiras do inimigo. Essa advertência é com lágrimas, de forma afetiva, como fazem uma mãe e um pai. O significado da palavra noutésia, advertência, é uma palavra que pertence à pedagogia do Novo Testamento. Você sabia? Às vezes tem um caráter geral de instrução dada a novos cristãos. E às vezes apresenta uma relação específica como o treinamento da criança na família cristã. O apóstolo São Paulo usa o termo noutésia, advertência, principalmente a respeito de um mistério de admoestação, crítica e correção, quer por ele mesmo, como aconteceu em Corinto, quer pelos líderes da igreja, como em Tessalônica. Pelo menos uma referência diz respeito à disciplina daqueles que esforçaram crenças heterodoxas, e é muito provável que este seja o pano de fundo do versículo em Colossenses, o versículo 28 do capítulo 1. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, ensinar a todo homem em toda sabedoria, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Eu fico pensando, o verbo grego didaskeo, ensinar, desempenha um papel extremamente significativo nesta epístola aos Colossenses. Didaskeo, ensinar, é usado no sentido pastoral e ético como uma função dos cristãos nos seus tratos mútuos. Não basta advertir as pessoas. Você deve ensinar as verdades positivas da palavra de Deus, a Bíblia. Os cristãos recém-convertidos precisam ser ensinados. Eles, os cristãos recém-convertidos, precisam aprender sobre doutrina e vida. O apóstolo São Paulo
não ensina sobre um sistema, mas sobre uma pessoa, Cristo Jesus. O ensino do apóstolo São Paulo não era apenas teórico, mas, sobretudo, prático. Os gnósticos pregavam filosofia e tradições humanas vazias. Os falsos mestres gnósticos apresentavam listas de regras e preceitos, mas o apóstolo São Paulo apresentava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias e Filho de Deus, Cristo, Jesus somente. Quero que se lembre disso. Para o apóstolo São Paulo, a doutrina abstrata não existia, tampouco a ética cristã flutuando no ar. Para o apóstolo São Paulo, o cristianismo era uma vida, mas uma vida baseada na doutrina. O objetivo final do apóstolo São Paulo no desenvolvimento da sua tarefa era apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Eu fico pensando, a palavra perfeito, teleios, grego, não significa sem pecado, mas maduro em contraste com imaturo. Você sabia? Perfeito em Cristo Jesus, teleios, quer dizer amadurecido em caráter e personalidade, tendo Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como supremo modelo. Quero que se lembre disso. Fique de olho. Um ministério de intenso trabalho e oração. Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis que quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Colossenses 2:1. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz, eu acredito, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2:3. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Esse é um momento muito especial para se sentir mudança. 2 pontos são dignos de nota. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo agoniza na obra de Deus. Paulo apóstolo não apenas sofre, ele, Paulo, não apenas desempenha a sua mordomia
de pregar, anunciar e proclamar o mistério de Deus. Ele, o apóstolo São Paulo, trabalha. Diz a Bíblia, também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Eu continuo pensando, as expressões esforçando-me e luta fazem parte do vocabulário atlético e se referem ao esforço vigoroso de um corredor para vencer a corrida. O termo agonia vem dessa palavra grega. A ilustração atlética por trás dessa palavra enfatiza o trabalho missionário do apóstolo São Paulo, com todo o seu esforço decorrente, a sua exigência incansável e as suas lutas contra todos os tipos de oposição e recuos. O esforço do apóstolo São Paulo não é realizado na carne, mas na energia e na força do Espírito Santo de Deus. Quem realiza a obra de Deus precisa do poder de Deus, do Espírito Santo. Pense nisso. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo agoniza em oração pelos cristãos. A luta do apóstolo São Paulo pelos cristãos em Colossos é uma luta de agonia. O retrato é de uma luta atlética, exaustiva e exigente. A luta aqui não é contra Deus, mas ilustra o intenso esforço de uma pessoa orando à medida que ela luta consigo mesma e contra aqueles que se opõem ao glorioso Evangelho do Salvador Cristo Jesus. Não é uma oração fria, desconectada, indiferente, sem senso de paixão e de urgência. A semelhança do conflito de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, no Getsêmani, o apóstolo São Paulo se empenhou em batalha pela salvação das almas que Cristo Jesus comprara com o seu precioso sangue. Essa luta de joelhos na prisão de Roma vencia as forças satânicas que avançavam contra os mal protegidos cristãos da Ásia Menor em Colossos. Aqui agora se sente pronto a ficar conectado à oração? Quero saber a sua resposta. Quer saber especificamente do que o apóstolo São Paulo orava? Fica atento às próximas palavras. Encorajamento espiritual. Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. A Bíblia diz, eu acredito. Confortado traduz a palavra grega parakaleo, que tem o sentido de exortar, encorajar, animar,
encorajar as pessoas, é dar a elas um novo coração. Corações desanimados geram pessimismo na igreja. A depressão emocional, mental e espiritual é um campo fértil para o inimigo semear o joio doutrinário. O abatimento de alma produz esfriamento da fé e do amor entre os irmãos. Quero que você pense nisso. Ouça agora. Intenso amor fraternal. O amor é o oxigênio da igreja. O sistema de governo e o rito religioso não são as coisas mais importantes da igreja, mas sim o amor. Quando morre o amor, a comunidade cristã entra em colapso. Uma igreja desunida, na qual os irmãos se olham como rivais, na qual há partidos e grupos, na qual não há comunhão verdadeira, o nome de Cristo Jesus é desonrado e a igreja entra em crise. Um cristão maduro ama os irmãos e dá sua vida por eles. Um cristão maduro é um pacificador e não um provocador de problemas. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça agora. Forte entendimento espiritual. A igreja de Cristo precisa ter discernimento espiritual. Ela, a igreja de Cristo, não pode seguir os ventos de doutrina, nem ser vulnerável à sutileza dos falsos mestres. A igreja de Cristo precisa ter convicção e entendimento para compreender a Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. É preciso buscar e cavar nessa mina, cujas pedras preciosas e cujos mais ricos tesouros só se desenterram com oração, leitura da palavra de Deus, a Bíblia, meditação e fidelidade. Em Cristo Jesus, os tesouros da sabedoria e do conhecimento divinos estão depositados, antes de forma oculta, mas agora manifestos a todos os que conhecem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Como se sente agora? Os tesouros da sabedoria e do conhecimento, preste bastante atenção, estão ocultos em Cristo Jesus para serem descobertos, explorados e apropriados. Os cristãos da igreja aos Colossenses, na Ásia Menor, não necessitavam e nem deviam buscar outra fonte de felicidade ou santidade fora de Cristo Jesus. Jactanciam-se os falsos mestres de sua sabedoria e conhecimento. Gloriam-se nos anjos, nem homens, nem anjos, nem outra criatura tem algo a oferecer que não possa ser encontrado no Filho de Deus, o Messias, Cristo
Jesus em um grau infinitamente mais elevado e em uma essência incomparavelmente superior. Em Cristo Jesus, o conhecimento jamais está separado da sabedoria, como comumente acontece entre os homens. Quero que se lembre disso. Ouça, a igreja verdadeira sob ataque. Esse é o momento de resiliência. Colossenses capítulo 2, versículos 4 a 8. Assim digo, para que ninguém vos engane, com raciocínios falazes. Pois agora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículos 4 a 9. A Bíblia diz, eu acredito, a igreja verdadeira sob ataque. A igreja de Cristo, Jesus, vive num campo minado pelo inimigo. A jornada rumo à glória não é uma estrada reta, espaçosa e confortável, mas um caminho estreito, sinuoso e cheio de perigos. Embora a caminhada seja difícil e os inimigos sejam muitos, a chegada é certa. Eu e você, cristãos, não marchamos escorados no bordão da autoconfiança, mas sustentados pelas mãos daquele que nos guia com seu conselho eterno até nos receber na glória a nossa pátria, Cristo Jesus. Quero chamar aqui agora a sua atenção para esta verdade. Algumas verdades sublimes são aqui destacadas. Os predicados de uma igreja verdadeira. Vou destacar, à luz do texto em tela, predicados da igreja verdadeira. Em primeiro lugar, uma igreja verdadeira demonstra uma vida disciplinada, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 5. O apóstolo São Paulo manifesta sua alegria ao verificar a boa ordem e a firmeza da fé da igreja aos Colossenses. Ordem e firmeza fazem parte do vocabulário militar. Esses dois termos apresentam um quadro gráfico porque pertencem à linguagem militar.
A palavra grega taxi, traduzida por ordem, significa fileiras, ordeiras de um exército ou disposição ordenada. A ordem indica a organização hierárquica do exército com cada soldado no devido posto. A Igreja de Cristo Jesus deve assemelhar-se a um exército ordenado em fila, onde cada soldado está em seu devido lugar e disposto a fazer o seu trabalho sob a ordem de comando. A palavra firmeza é estereoma, significa baluarte sólido, falange inamovível e pronta para receber o impacto do inimigo sem recuar. A palavra firmeza estereoma descreve um exército em posição de combate, colocando-se diante do inimigo com uma frente coesa, disposta a enfrentar com galhardia o inimigo. Os cristãos devem avançar com disciplina e obediência, como fazem os soldados no campo de batalha. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, uma igreja verdadeira manifesta um firme compromisso com o senhorio de Cristo Jesus. Colossenses 2,6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A Bíblia diz, eu acredito. Ser cristão é receber a Cristo Jesus como Senhor Kyrios. A vida cristã começa com a submissão ao senhorio de Cristo Jesus. A conversão a Cristo desemboca em obediência. A conversão a Cristo se evidencia pela submissão a Ele. Cristo Jesus não é Salvador daqueles que ainda não se submeteram a Ele como Senhor. Quero que se lembre disso. Cristo Jesus é apresentado como Salvador 22 vezes no Novo Testamento e 650 vezes como Senhor Kyrios. A grande ênfase do Novo Testamento está no senhorio do Filho de Deus, Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, uma igreja verdadeira dispõe a seguir os passos de Cristo Jesus. Ser cristão é andar nos passos de Cristo Jesus, é andar com Ele, Cristo, como Cristo andou. Um falso cristão pode enganar por algum tempo. O cristão Demas amou o mundo e abandonou a fé. O cristão Judas Iscariotes traiu o mestre. Os cristãos Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. O cristão verdadeiro é aquele que anda em novidade de vida. O cristão verdadeiro vive no Espírito. O cristão verdadeiro segue os passos do Salvador, Cristo Jesus, e anda como ele, Cristo Jesus, andou. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em quarto lugar, uma igreja verdadeira evidencia uma inabalável firmeza em Cristo Jesus.
nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fortes instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses 2:7. O apóstolo São Paulo usa algumas metáforas para evidenciar a sua estabilidade espiritual e a sua firmeza inabalável em Cristo Jesus. Uma figura da agricultura. A expressão nele radicados sugere que o cristão tenha estabilidade de uma árvore frondosa cujas raízes estão plantadas firmemente em Cristo Jesus. Longe de ser como uma palha que o vento dispersa ou como uma semente que os ventos de doutrina carregam, as raízes do cristão estão plantadas no Salvador Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não pode perecer, porque aquele que te sustenta jamais conheceu fracasso ou derrota. A palavra usada para arraigados é a que se toma de uma árvore cujas raízes estão profundamente fixadas na terra. Assim como a árvore se enraiza profundamente para extrair seu sustento do solo, da mesma forma, o cristão deve enraizar-se em Cristo Jesus, que é a fonte da vida. Pense nisso. Nele radicados está no pretérito perfeito, indicando uma experiência no passado que não mudara. A árvore, uma vez enraizada, só fica mais firme à medida que o tempo passa e ela cresce. O apóstolo São Paulo deixa bem claro que, à semelhança da árvore, os cristãos foram plantados em Cristo Jesus de uma vez para sempre. Sendo um verbo passivo, dá para entender que foi Deus quem plantou a igreja e não uma decisão meramente humana. Quero que se lembre disso. Ouça agora uma figura da arquitetura. A expressão nele edificados revela que o cristão é como um edifício, cujo fundamento é Cristo Jesus. Eu e você somos como uma casa edificada sobre a rocha. A chuva pode cair no telhado, os ventos podem fuzilar as paredes, os rios podem solapar os alicerces, mas essa casa não entrará em colapso. Seu fundamento é inabalável. Eu e você estamos edificados sobre Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, a pedra de esquina. O fundamento da igreja é Cristo Jesus, a pedra de esquina, sobre a qual todo edifício da igreja se apoia. Cristo é o nosso sustentador. Quero que se lembre disso. Ouça agora uma figura da pedagogia. Os verbos confirmados e instruídos
sugerem que a vida cristã é como uma escola. Eu e você, cristãos, estamos radicados, edificados em Cristo Jesus e somos confirmados e instruídos pela palavra de Cristo Jesus. Está na hora de você saber dessa verdade e aplicá-la em sua vida. Em quinto lugar, uma igreja verdadeira manifesta efusiva gratidão a Deus. Colossenses 2:7. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Paulo não ora para que os cristãos da igreja aos Colossenses comecem a dar graças, mas pede que o oceano de sua gratidão possa constantemente alargar suas fronteiras. Pense nisso. A palavra crescendo traz a ideia de um rio. Quando você crê em Cristo, uma fonte é aberta dentro de você. Depois disso, ela se transforma em um rio caudaloso. O cristão é alguém que se enche não de murmuração, queixumes e lamentos, mas cresce a cada dia em ações de graças. Ele, o cristão, sempre se volta para Deus, a fonte de todo bem, com a alma em festa de alegria e com o coração embandeirado de gratidão. Já parou para pensar nisso? O texto compartilhado expressa figuras dos versículos 4 a 7. A figura de um exército, de um peregrino, de uma árvore, de um edifício, de uma escola e de um rio. Fique de olho nos perigos enfrentados pela igreja verdadeira. Colossenses 2, 4 e 8. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Cuidado que ninguém os venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A Bíblia diz. Eu acredito. Os cristãos da igreja aos Colossenses, na Ásia Menor, estavam sendo atraídos por uma salvação mística, intelectual e especulativa e pela busca do contato benéfico com poderes espirituais. Procuravam uma perfeição não moral ou espiritual, mas teosófica. O apóstolo São Paulo combateu toda essa falha, reconfirmando as principais verdades históricas e teológicas do glorioso Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo São Paulo fala sobre dois perigos que a Igreja de Cristo estava enfrentando em relação à falsa religião. Quero que você se concentre nesse ponto específico. Esse é um momento importante. Fique de olho nos perigos enfrentados pela igreja verdadeira. Em primeiro lugar, ser enganada por raciocínios falsos. Os falsos mestres gnósticos tinham chegado a Colossos, na Ásia Menor, e a igreja estava correndo sérios riscos.
Com palavras persuasivas, eles, os falsos mestres gnósticos, estavam disseminando seu veneno letal. O termo usado pelo apóstolo São Paulo, raciocínios falazes, é a tradução do termo grego pitanologia. A palavra era usada pelos escritores clássicos para denotar o raciocínio provável, mas oposto à demonstração. A palavra é usada nos papiros em caso do tribunal de pessoas que procuravam palavras persuasivas a fim de manter as coisas que haviam conseguido por meio de roubo. A terminologia usada aqui é praticamente equivalente a expressar enrolar alguém. O termo pertence à linguagem dos tribunais de justiça. Você sabia? Indica o poder persuasivo dos argumentos de um advogado, o tipo de argumento que podia fazer que o mal parecesse melhor à razão, a fim de livrar o criminoso do justo castigo. Essa palavra, raciocínios falazes, grego pitanologia, era usada para descrever aquele discurso capaz de dissuadir toda uma assembleia a seguir por caminhos sinuosos. A Igreja de Cristo Jesus deve estar longe, a Igreja de Cristo Jesus deve estar de posse da verdade de tal forma que nunca dê ouvidos a argumentos enganosos e sedutores. Quero que se lembre disso. Fique de olho nos perigos enfrentados pela Igreja verdadeira. Em segundo lugar, tornar-se cativa de falsas filosofias. As falsas filosofias, especialmente o gnosticismo, proliferavam na cidade de Colossos, na Ásia Menor. Aquela cultura mística tornou-se um canteiro fértil onde floresceram muitas heresias perniciosas. A palavra grega silagogel, usada pelo apóstolo São Paulo para enredar, significa sequestrar. Você sabia? A palavra era usada no sentido de raptar, e aqui é a figura de desviar alguém da verdade e colocá-la na escravidão do erro. Você sabia? Esse termo poderia ser aplicado a um mercador de escravos que sequestrava e conduzia o povo de uma nação conquistada para levá-los à escravidão. Para o apóstolo São Paulo, constituía algo estranho e trágico que aqueles que haviam sido resgatados, redimidos e libertos pudessem retornar novamente a uma miserável escravidão. O gnosticismo era uma falsa filosofia que estava distorcendo a doutrina de Cristo Jesus. Eles não negavam diretamente a pessoa e a obra de Cristo Jesus, mas negavam sua primacia e suficiência. Eles, os falsos mestres do gnosticismo, olhavam para Cristo apenas como um dos muitos mediadores. Na verdade, para eles, Cristo não passava de uma das muitas
emanações divinas. O gnosticismo era uma filosofia adicional ao cristianismo. Cuidado com a falsa doutrina, cuidado com o gnosticismo. Essas falsas filosofias tinham 3 características. Fique atento. Eram baseadas em tradição humana. Essa tradição humana era uma mescla de cristianismo, cerimonialismo judeu, ascetismo e culto dos anjos. Eram ensinos falsos de homens sem a iluminação do Espírito Santo de Deus. Eram ensinos de homens e não de Deus. Eram ensinos da terra e não do céu. Esses falsos mestres gnósticos argumentavam que Cristo jamais havia dito às multidões, senão a um seleto grupo, os mistérios que eles agora estavam repassando. O apóstolo São Paulo, porém, os refuta, dizendo que o ensino deles é meramente humano e não possui respaldo da palavra de Deus, a Bíblia. Trata-se de um produto da mente humana e não de uma mensagem revelada por Deus. Pense nisso. Essas falsas filosofias tinham 3 características. Fique atento na segunda. Eram baseadas nos rudimentos do mundo. Esses rudimentos do mundo, estoicheion, era o ABCD de qualquer assunto, mas eram entendidos como os espíritos elementares do universo, especialmente os astros e planetas que supostamente governavam a vida humana. De acordo com o ensino desses falsos mestres gnósticos, os homens estavam sob essas influências e poderes e necessitavam de um conhecimento especial, além daquele que Cristo Jesus poderia dar para ser libertos. Eu penso, ainda hoje, no ano de 2023, quando as pessoas se agarram à astrologia e consultam o horóscopo para tomar suas decisões, elas se deixam enredar, capturar por esse mesmo engano do passado lá em Colossos. Essas falsas filosofias tinham 3 características. Fica atento na terceira. Não estavam baseadas na palavra de Deus, a Bíblia. Essas filosofias estavam contra Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo, em desacordo com a Bíblia. A heresia gnóstica escamoteava a verdade ao afirmar que seus ensinos se originavam do próprio Cristo. Eles mentiam abertamente a usar o nome de Cristo Jesus para disseminar suas ideias heréticas, destruidoras, satânicas. A filosofia gnóstica baseava-se em raciocínios falazes, em vez de calçados na verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Como se sente agora? Você está seguindo a doutrina de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus? Ou você está seguindo a doutrina dos homens?
quer agora substituir a crença limitante pela crença de motivação, a palavra de Deus, a Bíblia. Esse é o seu momento. É o momento que você tanto esperava. Faça desse momento, aqui e agora, um marco histórico. Deixe que a palavra de Deus, a Bíblia, mude a sua vida, transforme a sua vida, dê esperança à sua vida. E a única esperança está no Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quer entregar sua alma agora para Cristo Jesus? Muitos benefícios advirão a você. Só Cristo salva. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Jesus é a única solução para sua vida. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado.